pessoal, que bom estar com vocês. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os direitos e deveres do locador e do locatário. Não é mesmo, Thelma? É isso aí, estão todos eles na lei do inquilinato. Então você não pode perder. Depois da vinheta, o nosso bate-papo promete. Aguarde. Olá, pessoal! E como eu havia falado no início da matéria, hoje eu estou aqui com a minha amiga Thelma Glória. Thelma é advogada, administradora de imóveis, trabalha há mais ou menos uns 30 anos ou mais, né, Thelma? Exatamente. Com a administração de imóveis. Então, ninguém melhor do que a Thelma, com esse know-how todo, com toda essa experiência, para tirar as nossas dúvidas. Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, é um prazer muito grande estar aqui, poder ajudar de alguma forma. Prazer é nosso. Obrigada. Olha, gente, a Thelma tem o escritório dela aqui no Condor, aqui no Largo do Machado. Ela é muito conhecida na região, por aqui, por Flamengo, Catete, Laranjeiras, Botafogo. São muitos anos de estrada, né, Thelma? É isso aí, já vem de família, com pai, filho, todo mundo vai seguindo junto. É a terceira geração. Terceira geração, já está com filho. Então, por isso é a Thelma que está aqui hoje, para tirar todas essas nossas dúvidas. Thelma, vamos começar pelo início. Sim. Aonde encontrar, para quem está do outro lado aí da telinha, da TV Max, os direitos e deveres do inquilinato? A lei do inquilinato, é a lei 8.245. Existe, a lei é linda, maravilhosa, e no artigo 22 e 23 ela fala exatamente sobre os deveres do locador e os deveres do locatário. Aí tem os seus artigos, os seus incisos, e aonde está tudo bem explicado. Eu acho que lendo aquilo você já vai ter uma boa ideia do que exatamente, quais são os deveres e direitos de cada um. Colocar ali no Google, né? No Google é fácil de achar, é só colocar a lei do inquilinato 8.245, que agora é fácil. Ótimo. Mas eu vou fazer uma pergunta para você que é muito pertinente, porque as pessoas sempre têm muita dúvida. As pessoas, geralmente, quando alugam um apartamento, dizem assim, quando recebem, né, aquela taxazinha, aquela coisa, dizem, mas o que é que eu tenho que pagar e o que é que o proprietário tem que pagar? O que é dever meu e o que é direito meu? Você poderia falar? O locador, que é o dono do imóvel, ele paga o quê? As coisas que vão ficar encorpadas ao patrimônio dele, ou seja, vai fazer uma academia, é uma coisa nova que vai fazer no prédio, então a academia vai ficar incorporada ao prédio se o dia que o locatário sair, então ela pertence ao locador. Agora a manutenção, tudo que for por manutenção pertence ao locatário. Vai fazer uma pintura interna no prédio, pertence ao locatário. Vai fazer uma pintura de fachada, pertence ao locador. Tá? E assim fica mais fácil de se entender exatamente o que um ou outro deve pagar. Então, em suma, vamos ver se eu entendi. O que é benfeitoria para o prédio e que vai ficar como uma coisa permanente é do proprietário. Sim, exatamente. E o que é uma manutenção? Certo, a conservação que é para uso bom do bem-estar do locatário é dele. A manutenção é do locatário, ou seja, de quem aluga o imóvel. Agora, uma outra pergunta que as pessoas têm muita dúvida é em relação à taxa de incêndio do Estado, né? A taxa de incêndio do Estado. Essa pertence ao locatário. Porque taxa de incêndio é o quê? É hidrômetro, é para manter o hidrômetro com água, é para essas coisas no caso de incêndio, isso se paga uma vez por ano e você paga ao Estado, paga a CREMED, paga ao Corpo de Bombeiros. Isso pertence ao locatário. Ao locatário. Que deve estar estipulado já no contrato, porque também é aquilo que a gente fala, está na lei. IPTU, o seguro de incêndio é diferente de taxa de incêndio. Seguro de incêndio é para você, se o imóvel pegar fogo, qualquer coisa, ele está garantido, está? E corpo está a coisa. Agora, a lei diz
que o IPTU e seguro de incêndio pertence ao locador, logo que não esteja escrito ao contrário no contrato. Se no contrato estiver dizendo que quem paga é o locatário, é ele que tem que pagar. Então, o seguro pertence ao locatário. Né? Que se estiver estipulado no contrato. E também ele só faz o seguro se ele quiser. Agora, até uma dúvida também que é muito pertinente. As pessoas geralmente comentam assim: meu Deus do céu, taxa extra por conta de funcionário. Certo. Taxa extra por conta de funcionário pertence ao locatário. Agora aí tem que ver que taxa extra é essa. Vamos supor que o funcionário é funcionário do prédio há 20 anos e ele foi mandado embora. E aí quem vai pagar essas despesas com ele? Se o locatário já está há muito tempo e usou dele, aí vai ter que pagar o locatário, a não ser que se faça um acordo, um acerto entre locador e locatário por causa do tempo de uso do locador e o tempo de uso do locatário. Agora, se o locatário entrou para lá esse mês e em que o porteiro foi mandado embora hoje e já estava há 20 anos, quem paga é o locador. Aí não tem a dúvida. Isso aí tem que ter um questão de conversa de meio termo, né? Nós já falamos sobre essa parte da taxa extra, da manutenção do prédio, não é isso? Sim. Essa parte também do locador e do locatário, no sentido do... Você tinha falado para mim em off da vistoria, da importância da vistoria. Isso eu acho fundamental, porque é fundamental para ambas as partes, tanto para o locador como o locatário. Quando se faz, a lei já diz que quando você aluga um imóvel, você deve ter um laudo de vistoria, ou seja, o estado do imóvel, como o imóvel se encontra. O locador tem que dizer como ele está entregando o imóvel para a locação, e o locatário tem que também saber se aqui está exatamente da maneira que o locador falou. Porque isso é importante para ambas as partes, para no final da locação, o locador não chegar e falar assim: eu entreguei o imóvel pintado, com pintura nova, e o locatário vai falar: não estava com pintura nova, estava com a pintura limpa. Existe diferença, claro, o que é novo e o que é limpa. Entende? Por isso que eu acho muito importante que o locador faça uma boa vistoria para poder colocar no contrato, tire fotos para saber como está entregando, assim como o locatário leia bem o seu laudo de vistoria para ver se está exatamente como está dito ali. Se tiver alguma dúvida, manda uma carta para o locador ou para a administradora dizendo: olha, não está com pintura nova, está com pintura limpa, tira uma foto, para no final da locação você não ter atrito sem necessidade, entendeu? Claro. É uma questão de conversa. Isso é uma coisa que é importante para ambas as partes. Por isso que deve ser bem esclarecido, tanto o locador deve ter um bom contrato quando entrega e o locatário deve ler com atenção para saber o que está recebendo. Eu acho que o segredo de tudo aí está no contrato. Exatamente, né? O contrato é fundamental. Porque mesmo que no contrato reze, que é uma coisa que é direito do locatário, mas que se tiver lá, que é para o locador, que é para o locador abrir mão e o locatário pagar, exatamente. Ele não tem como reivindicar isso. Depois ele pode até ter como, mas aí você vai criar um atrito, criar uma briga na justiça, vai discutir alguma coisa, às vezes sem necessidade, é só você ler o que está escrito e tirar dúvidas, né? Nada como começar bem as coisas. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, falar antes de assinar. Antes de assinar, exatamente, para poder você ficar, tanto o locatário ficar tranquilo com o que ele está recebendo e o locador também ficar satisfeito com o que ele está entregando e, afinal de contas, são duas pessoas que é necessário. O locador precisa do locatário e o locatário também precisa do locador. Então as pessoas têm que se dar bem, né? Claro. É fundamental isso, né? É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla, exatamente. Thelma, minha querida, existe alguma outra coisa outro exemplo que você queira dar para o nosso telespectador, o pessoal que está aí do outro lado aí da TV Max? Sim, a lei é muito ampla, tem muitas coisas que podem ser conversadas, mas para isso a gente tem que saber exatamente quais são as dúvidas. Por exemplo, muitas pessoas perguntam: fundo de reserva quem paga? Fundo de reserva quem paga é o locador, está na lei. Mas tem o locatário saber também se esse fundo de reserva não está sendo usado
para fazer uma manutenção do prédio, porque hoje tem condomínios que têm os fundos de reservas muito altos. E a gente precisa fazer uma pintura interna no prédio, alguma coisa assim. Então, para evitar a cota extra, se tira o dinheiro do fundo de reserva. Aí se tira, aí o locador deve saber quanto foi utilizado para ele cobrar essa parte do locatário, já que era ele que tem que pagar, para devolver para o fundo de reserva. Porque uma coisa é certa, fundo de reserva para ser mexido tem que estar em ata de assembleia, tem que ter uma assembleia específica para esse fim. Porque dinheiro de fundo de reserva não pode ser mexido, ele tem que ser guardado. Mas se tiver uma assembleia estipulando que vai ser feito, se todo mundo autorizar, aí não tem como, né? Pode ser mexido. Aí, sendo mexido, vai caber ao locatário. Ao locador pagar. Logo, que não seja para despesa do locatário. Que não seja uma manutenção, entendeu? Certo. Então, vocês entenderam, né, pessoal? Quem aluga só entra nessa parte da taxa extra da reserva, do fundo de reserva, se for para benefício e manutenção exatamente, do prédio. Do prédio, exatamente. Se for para coisas que pertençam a ele pagar. Se não, que não, quem paga é o locador, que já por isso o fundo de reserva pertence ao locador, porque ele é só para isso mesmo. São para despesas extras, para quem tem que pagar é o locador. Então, em suma, é um modo muito rápido para a gente saber definir e tirar aquelas dúvidas que são as mais recorrentes. Benfeitoria do prédio, que vai ficar permanente, proprietário. Manutenção, quem aluga. Exatamente, locatário. Ótimo. Nós falamos, acredito que esse já foi uma dúvida que foi sanada. Qualquer coisa à tua disposição, é só perguntar. Nós falamos em off, não lembro se nós falamos aqui do porteiro, falamos, né, ou não? Falamos do porteiro, se o porteiro é mandado embora, quem paga a despesa, quem paga, foi o que eu disse, se tem muito tempo já de prédio e tal, e o locatário está usando ele há muito tempo, ele paga, do contrário, ou então se faz o equilíbrio, né, de quanto tempo tem. Quando você fala porteiro, aí está todos os funcionários. Vigia, pessoal da manutenção, da faxina, geral. Geral. Você quer acrescentar mais alguma coisa, minha querida? Não, eu acho que a gente já pegamos assim os pontos que acho que são os mais chaves, que o pessoal pergunta mais, né? Agora existem outras perguntas que são, mas aí são pessoas, são individuais, cada um tem uma dúvida que aí que eu puder ajudar à tua disposição. Você pode perguntar que a gente está aqui para ajudar. Muito obrigada. Olha, Thelma, você havia dito para mim que gostaria de deixar o seu e-mail, né? Sim, não a rede social, mas o e-mail. Qual é o teu e-mail? thelmagloriasneves@gmail.com. E eu não posso deixar também de falar do nosso canal do Viver OK. Veja bem, o nosso programa estreia na quinta-feira, ele tem a reprise na segunda-feira e na terça-noite ele vai para o nosso canal no YouTube, Viver OK, com OK. É isso aí. Então, se você não é inscrito, inscrevam-se, por favor. E não esqueça dos sininhos da notificação, colocando lá a palavra todas, para você estar sempre recebendo as nossas atualizações. Por quê, Thelma? Porque às vezes a pessoa perde o programa. Um amigo teu, alguém que é um telespectador assíduo, e depois diz, poxa, perdi o programa na quinta. Ai, não vai dar também para eu assistir na segunda. E agora? Vai lá no canal do YouTube, o programa está lá. Se a informação for interessante para você e que você acha que alguém vai precisar dela, compartilha. Thelma, minha querida, gratidão, muito obrigada. Obrigada a você, é um prazer muito grande estar aqui. Se precisar, será um prazer será sempre nosso. Obrigada. E para vocês, meus amores, que estão aí do outro lado da telinha, nas nossas redes sociais, esse programa é feito especialmente para você. Obrigado pela fidelidade de sempre. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.